Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que quando sair um vídeo novo aqui no canal você possa estar recebendo. Esse mês estamos falando sobre a Reforma Protestante. E hoje nós vamos dando sequência. E aqui a leitura se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Espero que você assista esse vídeo e voltamos para conversar sobre esse assunto. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Nós vivemos num tempo muito complicado, muito difícil. Homens, mulheres que deixaram de ser meramente adoradores para quererem ser adorados, aplaudidos, terem status, terem reconhecimento, terem holofotes para si. Como nós lemos no texto de Romanos, a glória de Deus é para Deus. E é esse o tema que hoje nós vamos abordar da Reforma Protestante. Só lhe deu glória, ou seja, somente glória a Deus. Para ele, por ele, são todas as coisas, toda a glória, toda a honra. Foi para isso que Jesus nos demonstra, quando ele é levado por Satanás, depois de ser tentado 40 dias e ao topo de um edifício alto, e o diabo lhe oferece todos os reinos para ele. E Jesus recusa, porque ele sabia e queria nos ensinar que a glória é somente para Deus. Só lhe deu glória é um ensinamento de que toda a glória é devida somente a Deus, pois a salvação é realizada unicamente através da sua vontade e ação, e não só da toda suficientemente inspiração de Jesus na cruz, mas também o dom da fé, que a expiação e a criação do seu coração do crente pelo Espírito Santo. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, mesmo santos, canonizados pela Igreja Católica Romana, os papas e a hierarquia eclesiástica, não eram dignos da glória que lhes foi concedida. Isto não se deve exaltar tais pessoas por suas boas obras, mas sim louvar e dar glória a Deus, que é o autor e santificador dessas pessoas e de suas boas obras. Vemos que aqueles homens se levantaram contra a hierarquia da igreja, porque discordavam do que a Bíblia ensinava, do que os homens pregavam, do que os homens demonstravam. E hoje, no nosso tempo, será que não é, ou tem sido semelhante, só que em vez de ser na igreja qual nós tanto batemos e questionamos a Igreja Católica, mas hoje dentro da própria Igreja Evangélica, pastores que se julgam donos da verdade, pastores que se julgam mensageiros de Deus, mas na verdade são donos de suas próprias instituições, são donos de suas próprias religiões. Nós vimos recentemente aí o pastor Silas Malafaia, apoiador da direita, apoiador da esquerda, envolvido com a política de tal forma que está tão enraizado, que está devendo tantos favores, que ora defende Bolsonaro, ora defende Lula, ora defende princípios cristãos, outras ora defende princípios mundanos, ao ponto de nós vamos defender até mesmo o candidato aqui em São Paulo, Guilherme Boulos. Então, como é que nós podemos olhar e ver Deus nesses homens? Como é que nós podemos ver Deus nessas igrejas?
E é por isso que este mês nós vamos estar refletindo sobre esse assunto, sobre a reforma protestante. Porque ela, no passado, conduziu a igreja a despertar, e talvez um grande avivamento acontecendo naquela época, porque homens que não concordavam se levantou. E então, realmente, Deus foi adorado, Deus foi exaltado, Deus foi glorificado. E hoje, Deus procura e continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas talvez você esteja pensando ou perguntando no seu coração, mas Cassiano, você não está sendo juiz? Você não está sendo julgador? Você não está apontando? Não. Se nós olharmos que Jesus falou que em meu nome dizem que expulsam demônios, que fazem sinais, maravilhas, prodígios, mas diante de mim vão chegar e vão falar e todas essas coisas, eu vou falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque muitas vezes nós achamos que por ter um rótulo de pastor, ter um rótulo de eclesiástico, continuam sendo homens de Deus. Mas quando nós paramos e somos ser preguiçosos e olhamos as escrituras e vemos que o profeta Eli foi rejeitado, os seus filhos, e Deus escolheu Eliseu para ser o seu sucessor, então nós começamos a entender que mais importa é agradar a Deus do que agradar a homens. É mais importante nós entrarmos no reino do céu sem cargo nenhum na igreja do que nós buscarmos algum cargo, alguma posição de destaque e envergonharmos e sermos envergonhados no dia do julgamento. Por isso que reforço e acredito que hoje nós precisaríamos de uma nova reforma protestante, porque nós, da igreja do século XXI, estamos perdendo o reflexo da imagem, da graça e da misericórdia de Jesus. Queremos glórias para nós, queremos status para nós, e o nome de Deus só entra quando me favorece. Quando o nome de Deus me condena, quando o nome de Deus fala que eu tenho que fazer, fala que eu preciso mudar, e eu não gosto dessa ideia, eu rejeito, eu expulso do nosso meio, porque eu não consigo ter vantagem, eu não consigo ter os holofotes para mim, quando Deus brilha num lugar. E é por isso que somos desafiados pela fé, desafiados para a Bíblia, para darmos glória a Deus. Não importa onde nós estivermos, temos que ser testemunha e misericórdia da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade. E é por isso que muitas igrejas que se dizem cristãs não investem mais em amadurecer pessoas na fé. Porque a partir do momento que pessoas amadurecem na fé, elas enxergam as coisas erradas dentro da igreja dele e vão para a igreja mais séria, para eles é preocupante, que eles perdem uma renda. Eles não perdem uma ovelha, eles perdem uma renda. Você somente é utilizado para ser uma fonte de renda para os seus egocêntricos e manipuladores bens. Nós vemos isso hoje, nós vemos isso no passado, nós vemos isso no tempo de Jesus. Não é diferente. Mas, como eu já disse, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. É esses que vão ser exaltados e glorificados nos últimos dias. No entanto, os que discordam deste princípio argumentam que, como essas pessoas são objetos de boa qualidade e raros, devem ser homenageados e elogiados. Há um grande número de homens benevolentes cujas imagens foram reaplicadas em pedras e expondo-os para a celebração do bem, essas fizeram para a raça humana. Bons homens poderiam e deveriam ser honrados por causa da glória que deram a Deus e reavê-lo e fazê-lo ao mesmo tempo estar-se-ia
honrando a Deus por causa da sua benevolência. Porém, do ponto de vista bíblico, como muitos homens de Deus homenagearam e se prostraram a outros antes do advento do Evangelho, mas a partir do ministério da doutrina de Jesus Cristo, lê-se palavras contrárias e tais práticas, como pelo João recusando receber honra após curar o paralítico no templo, e recusa de Pedro e Cornélio por se prostrar a ele, ordenando-lhe fazer somente a Deus, dizendo esta frase: levanta-te, pois sou apenas homem. Como Paulo e Barnabé recusaram receber sacrifícios e ofertas como deuses em Listra após a cura do paralítico, lá em Atos capítulo 14, de 8 a 18. E o anjo que recusa a prostração honrosa de João no Apocalipse, dizendo: vê, não faças isto, eu sou conservo dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Apocalipse 22, 9. Então, nós vemos que pessoas que buscam glória para si, status, posições, tapinhas nas costas, medalhas, troféus, dizendo que são mensageiros de Deus, profetas de Deus, e que isso nada mais é um reconhecimento, estão indo contrário ao projeto de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Estão buscando glória para si, estão buscando honra para si, estão buscando adoradores para si, e não mais para Deus. Então, eu me gabo porque minha igreja tem 100 mil pessoas congregando. Eu me gabo porque a minha igreja tem 200 mil. Eu me gabo porque o templo que a minha igreja construiu cabe 50 mil pessoas num culto. E onde é que está Deus nisso? Onde é que está Deus? Será que é mais importante nós reverenciar o homem, que nada pode fazer, como Paulo e Barnabé aqui, em Listra, que são somente instrumento da graça e da misericórdia de Deus, que sem Deus nada podemos fazer, como diz o Evangelho, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. E se não fosse a misericórdia, a fidelidade de Cristo na cruz, todos nós estaríamos condenados para o inferno. E é por isso que fica o nosso alerta nesse mês de reforma. Vamos observar os sinais. Vamos observar o que a Escritura diz. Vamos observar o que Deus quer de nós. Deus não quer que nós sejamos adorados. Deus não quer que sejamos bezerros de ouro. Deus quer que sejamos instrumento da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Que pessoas conheçam a Ele, adorem a Ele, sejam transformadas por Ele, através de nós como instrumentos, não de nós como se Deus dependesse de nós e não nós de Deus. Invertêssemos isso. Nós sabemos quem fez isso: Satanás. Satanás quis fazer isso no Éden com o homem, quis fazer isso no céu com o próprio Deus, e ele não se deu bem. E hoje ele quer que eu e você façamos o mesmo, para que nós podemos experimentar o destino que ele já tem. Ficar longe de um Deus santo, longe de um Deus que cura, Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus misericordioso, um Deus que merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. Que Deus abençoe, e a gente se encontra no próximo vídeo, ainda falando sobre a glória para Deus.